E aí, galera, tudo tranquilo com vocês? Vamos trabalhar hoje a aula de população, tá? Então vamos lá. Bom, a primeira parte da nossa aula ela é dividida em 4 partes, tá? Vai ser sobre o crescimento da população mundial, então nós vamos trabalhar no contexto bem geral em relação à população, alguns conceitos. Então, primeiro aqui, esse gráfico é tradicional, já tem vários vestibulares. Nós temos aí, né, a população do nosso planeta, chegou a 1 bilhão de habitantes em 1804, e demorou 123 anos para chegar nos 2 bilhões. Aí você vai perceber aqui ó, que o tempo foi reduzindo com o passar, né, dos anos, né, para poder ela atingir mais 1 bilhão. Então são 32 anos para chegar nos 3 bilhões, mais 15 para os 4, caiu para 13, 12, 12. Então provavelmente, né, nós atingiríamos aí esses 8 bilhões com em média de 11 anos. Tranquilo? Então 2023, mais ou menos, nós chegaremos aí nesses 8 bilhões de habitantes, certo? Então isso está relacionado a quê, gente? Essa redução do tempo, poder a população crescer tanto assim. As elevadas taxas de natalidade que nós temos, principalmente nos países mais pobres, né? O destaque aí para a África e também para o continente asiático, tranquilo? Alguns países da América Latina também, mas o forte mesmo seria principalmente África e Ásia, né? Destaque para a Ásia. O conceito importante aqui que deve ser absorvido por vocês, né, até para o entendimento do que vem pela frente, é relacionado com a população absoluta. A população absoluta é a contagem que é feita da população. Se o país tem muitas pessoas, ele é populoso, né? Agora, se tem poucas pessoas, ele não é populoso. O Brasil, por exemplo, é um país populoso, nós somos a 6ª maior população do mundo. Até o ano passado éramos o 5º, né, 5ª colocação, perdemos essa colocação para o Paquistão. A população relativa, ela calcula a densidade demográfica. Então, seria qual o tamanho da população do Brasil dividido pelo tamanho do território brasileiro. Então, nós temos aí a proporção de habitantes por quilômetro quadrado. Se você tem muitas pessoas por habitante, muitas pessoas por quilômetro quadrado, né, significa que essa área seria povoada, tá? Se você tem poucas pessoas, ela não seria povoada. Então, nós temos igual o Brasil, é um país populoso, porque somos uma população grande, né? Um país gigante em termos de população, mas nós não somos povoados, dá uma média de 24 habitantes por quilômetro quadrado. Esses outros conceitos aqui são importantes também, né? Vamos dar uma relembradinha neles, né? Taxa de natalidade. Vamos pegar nível de Brasil para a gente entender isso, tá? Quantas crianças nasceram no Brasil em 2019, divide pelo total da população no ano de 2019 e multiplica por 1.000. Ou seja, de cada 1.000 habitantes brasileiros, quantas pessoas nasceram? Mortalidade do mesmo jeito. Ó. Total de óbitos dividido pelo total da população. Quantas pessoas morreram em 2019, divide pela população, multiplica por 1.000. De cada 1.000 habitantes brasileiros, quantos morreram? A taxa de mortalidade infantil é de suma importância, tá? Porque ela é um indicador, além de econômico, social, entendeu? Ela é muito importante, ela demarca muito ali a qualidade de vida, inclusive, da população. Então, seria o quê? Óbitos de crianças até 1 ano. Então, não é simplesmente, né, a criança nasceu, viveu um pouquinho e morreu. Não é assim. Então, a criança até 1 ano, ela entra nesse dado estatístico da mortalidade infantil. Tá? Passou de 1 ano, ela entra já na mortalidade comum, tá? A taxa de mortalidade. Porque até 1 ano, essa criança ainda está em processo de formação, né? São sensíveis, tem todo um cuidado que a gente tem que ter com essas crianças, tá? Então, você pega aqui, óbitos de crianças até 1 ano. Então, quantas crianças até 1 ano de vida morreram em 2019? Divide pelo total de nascidos vivos e multiplica por 1.000. Então, de cada 1.000 crianças que nasceram, quantas crianças morreram, tá? Então, esse indicador aqui é importante. Crescimento vegetativo. Crescimento vegetativo, né, vamos entender ele. Eu tenho a taxa de natalidade, fiz o cálculo dela. Fiz a taxa de mortalidade. Crescimento vegetativo é você pegar a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade, certo? Crescimento demográfico, esse aqui, ele demonstra mais a realidade da coisa. Né? Por quê? Não é só nascer crianças, não é só a questão das mortes também. Mas nós temos a migração que acontece em todo o planeta. Então, a taxa do crescimento demográfico, você pega a taxa de nascidos menos a taxa de mortalidade. Aí você vai subtrair os emigrantes, que seriam os que saíram, né? Como seria uma taxa, transforma imigrantes em imigrantes também em taxa, tá? Quantas pessoas saíram do Brasil? Divide pela população e fica por 1.000. Mais a taxa de imigrantes, quantas pessoas entraram no Brasil,
Divide pelo total da população, multiplica por 1.000, porque daí vai ficar tudo na mesma unidade ali, certo? E aí você tem uma realidade melhor. Porque, por exemplo, Estados Unidos, né? O crescimento vegetativo é baixo, né? Nos países ricos, geralmente ele é baixo. Mas nós temos a entrada de imigrante em grande quantidade, certo? Então a população hoje está em média de 330 para 340 milhões de habitantes. Isso vem pela questão dos imigrantes, tá? Destaque aí principalmente para os mexicanos, né, na América Latina, tem muito brasileiro lá também, mas tem gente vindo da Europa, Japão, de tudo quanto é lugar. Taxa de fecundidade. Ela é a média de filhos que a mulher pode ter em idade de procriação, que aí vai entre 15 e 45 anos, tá? Essa taxa de fecundidade, né, a tendência dela para os países ricos é ser baixa, porque você tem toda a questão das pessoas não quererem ter tantos filhos, né? Questão própria do valor que isso custa, questão do trabalho, que é porque eu tenho que trabalhar e como que eu vou cuidar de filho? Eu tenho que estudar e como que eu vou cuidar de filho? Né? A questão financeira aí joga bastante também, tranquilo? Esse dado aqui, ele é interessante, porque ele mostra para a gente, né, o dado mais próximo de 2000, uma projeção para 2050 e 2150. Então, o que a gente vai observar? Europa, 2000, em torno de 729 milhões de habitantes. Em 2050, cai para 628. Por que dessa queda contínua até 2150? Países europeus, né, são mais desenvolvidos, a mulher já está inserida nessa questão do mercado de trabalho há muito mais tempo, a questão do individualismo também, né? Se eu tiver filhos, eu não vou conseguir viajar. Se eu tiver filhos, eu não posso fazer um PhD fora. A pessoa que não tem filhos, gente, ou tem só um filho, é mais fácil do trato com ela. Vamos pegar agora aqui o continente africano. O africano é super interessante. Ó. Em 2000, tinha em média de 767 milhões de habitantes. Né? Hoje está na média de 900 milhões de habitantes já. Em 2050, projeção de 1 bilhão 766. Olha só. 2150, 2 bilhões de habitantes só no continente africano. Então, isso aqui é por quê, gente? Nós temos uma mortalidade ali muito alta, mortalidade infantil também. Tem muitos países ali, principalmente da África subsaariana, em que a média de expectativa de vida deles é baixa, 50 anos, 40 anos, né? É baixa demais. E com isso, hoje, né, com esse dito neocolonialismo que vem acontecendo, principalmente pela China na África, esses países estão tendo mais condições. Então, o que aconteceu no Brasil na década de 70 e 80, com a Revolução Verde, com acesso a saneamento básico, água tratada, medicamentos, vacinas e tudo mais, também a projeção acontecer com o continente africano. Tá? Isso assusta um pouquinho, né? 2 bilhões. E aí você vai ver o que assusta mesmo no continente asiático. Olha só, em 2000 já tinha 3,6 bilhões de pessoas, né? Hoje nós temos aí a metade da população é asiática. Olha a projeção para 2050, chegando a 5 bilhões de pessoas. 2150, 5,5 bilhões de pessoas. Isso aqui está relacionado à questão de países mais pobres, que não controlam a sua natalidade, com taxa de fecundidade bem acentuada. E nós temos um outro agravante aqui também, né? Por exemplo, a Índia, que é a segunda maior população do mundo, né, com a religião hindu, as pessoas elas podem ter os homens, né, ter a sua segunda esposa. Então, podem ter 2 filhos por ano. E o agravante mesmo está relacionado com os países islâmicos, né, os muçulmanos. Então, os povos muçulmanos aí é um agravante, porque dependendo da condição financeira, você pode ter até 4 mulheres, ou seja, até 4 filhos por ano. Então, essas pessoas que são mais ricas, né, classe média, média alta, elas costumam ter ali os seus 15 filhos por aí, certo? Era uma das coisas que o profeta Maomé sempre pregava, né? A questão do islamismo no mundo, a religião islâmica, ela se propagaria não só pela questão da disseminação da religião, mas também pela procriação, certo? Na América do Sul, esse último aqui, a gente percebe um crescimento ainda, né? 2050 passa por 800 milhões de habitantes, 2150, 900. Mas por quê? A gente olha aqui e pensa assim, mas está errado esse dado. Não está. Porque, na verdade, o que a gente tem de controle hoje de natalidade, com essa baixa na taxa de fecundidade? É Brasil, que reduziu bastante, né? Hoje está de 1,4 só, 1,4 filhos, né, por família. A Argentina tinha caído, mas deu uma subida um pouquinho, né? Que crise econômica há mais de 30 anos também. Mas nós temos países muito pobres aqui que a taxa de natalidade ela é alta. É o caso, por exemplo, do Equador, do Peru, da Bolívia,
né, dos países que têm crise, né, essas crises econômicas aí violentas há muito tempo, todos eles acabam incrementando aqui nessa taxa de natalidade, tá? Que são os países mais populosos do mundo, né? Esses dados aqui, se eu não estou enganado, acho que são de 2012, então cresceu um pouquinho. A China com 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, mais ou menos, né? A China é um país que passou por muitos problemas econômicos, muita fome, muita pobreza, né? Então, assim, devido a essa questão de ser um país muito pobre, não tinha muito controle de natalidade, ela cresceu bastante, né? Então, nós temos ali um controle a partir do Mao Tse Tung, né, com a política do filho único, né? Não vou adiantar não, que a gente vai trabalhar isso um pouquinho mais para frente, tá? Que mesmo com esse controle, hoje a população chega a 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, tá? Vamos ver os detalhes depois. A Índia com 1 bilhão e próximo a 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, né, que cresceu um pouquinho. A Índia não controla tão drasticamente a questão da natalidade, tá? Mas na Índia, a gente tem um problema muito sério ali, que eles até estimulam vasectomia, laqueadura, né, os métodos contraceptivos, mas, por fim, as pessoas não seguem muito, porque não tem uma penalidade. Igual na China, né, eles perseguem, né, eles, inclusive, fazem prática de abortos assim, bem violentos. Né? Na Índia, não. É aquela ditado, né? Se você tiver muitos filhos, o problema é seu, você vai criar, você se vira com seus filhos, certo? Estados Unidos, 340 milhões de habitantes, é aquela questão que eu falei para vocês da migração, né, que acentua bastante a população norte-americana. Existe uma certa xenofobia em relação ao estrangeiro, né, nos Estados Unidos, mas a gente tem que ficar assim, bem atento em relação a isso, né? Eles têm uma xenofobia forte demais, né, bem assim, rigorosa, né, muito preconceito em relação ao estrangeiro, mas eles não vivem sem os estrangeiros, tá? Então, hoje, quem faz o serviço que eles falam, né, que seria não é um serviço, para mim, americano, lixeiro, de motorista de ônibus, né, jardineiro, entregador de pizza, são os latino-americanos. O destaque entra principalmente para os mexicanos. Na Indonésia, Paquistão, Nigéria, Bangladesh, são países muçulmanos. A gente já comentou sobre isso, né? Então também não tem aquele controle da natalidade, não, tá? O Brasil estava com 202 milhões de habitantes, hoje nós estamos aí próximo dos 211 milhões de habitantes, né? Já cresceu mais. Esse crescimento reduziu bastante, né? Pela questão da industrialização na metade do século XX, que levou à nossa urbanização. E na cidade ter filhos, vocês sabem que é mais complicado, né? Fralda cara demais, alimentação é cara demais, porque no passado era tudo baratinho, né? Era mais fácil. A Rússia está em torno de 145 milhões de habitantes. Durante o período da União Soviética, ela era bem maior e a tendência dela é só reduzindo, tá? Mas depois eu explico isso para vocês mais à frente. No Japão, em torno de 130 milhões de habitantes, o Japão está ficando crítico. A taxa de fecundidade deles está em torno de 1. Às vezes fica um pouquinho abaixo, 0,9. Isso significa que a população japonesa, né, segundo os demógrafos, a tendência dela seria até mesmo com o passar dos 1000 anos desaparecer. Né, porque não está tendo reposição, está tendo como que eu poderia falar para vocês? A gente está tendo muito ali aquela questão da população idosa, ela ser incrementada, né, muitas pessoas, mas não está repondo as pessoas. Isso é ruim porque o país é um país de idosos, né? E vem a parte negativa disso, porque o meio da pirâmide etária do Japão, isso acaba levando a um problema econômico, né? Quem trabalha é o meio da pirâmide. Como a gente não tem muita população para trabalhar, acaba que não tem quem gere PIB, né? Então, esses países que passam por esses problemas, não é só o Japão, não. Noruega, Suécia, Finlândia, Dinamarca, né? Aí a própria Itália também, eles buscam o estrangeiro para poder trabalhar, para gerar o PIB, para poder pagar os impostos. Tranquilo? Vamos para o próximo. Países mais povoados do mundo, né? Olha Mônaco, gente. Dá 17 mil pessoas por quilômetro quadrado. É quando a gente vê esse número assim, as pessoas falam, nossa, é muita gente que tem Mônaco. Mônaco é um principado, é um pequenininho, né? Só quando você pega aquela população pequena e divide pela área, que ela é muito pequena, dá esse número gigante aí desse jeito, certo? Olha o exemplo, Brasil. Os dados aqui também aqueles mais antigos, tá? Imagina aí, por exemplo, população de 202 milhões de habitantes, nossa área de 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. Fazendo os cálculos aí dá 23,7, tá? Eu falei com vocês 24 porque aumentou um pouquinho porque aumentou a população, né? Singapura, 5 milhões e 380 mil habitantes, área 710 quilômetros quadrados. Fazendo a divisão vai dar 7.500
habitantes por quilômetro quadrado. Então, significa que o Brasil é um país que ele é populoso, mas não é povoado. Singapura, ele é um país que não é populoso, mas ele é povoado, certo? Bom, como que a gente tem esse incremento nessa população, né? Essa população crescendo desse jeito, igual a gente percebe nos países pobres, está acontecendo agora, e aconteceu no Brasil na década de 80. Melhorando as condições de vida, questão da urbanização, né, de estar na cidade, que leva, né, automaticamente as pessoas a terem menos filhos, acesso à saúde também, né, as pessoas acabam que vivem mais, né, a questão do saneamento básico, com esgoto tratado que a gente tem, água tratada, né, a própria questão da pasteurização ajudou bastante, né, com os alimentos, as imunizações, né, com as vacinas, que são de suma importância aí para as pessoas viverem mais. Antigamente morria por qualquer doença, né? Hoje em dia não é mais assim, tá? O desenvolvimento de antibióticos, nós temos aí as campanhas, né, que são feitas para as pessoas se vacinarem, e inclusive tem algumas pessoas que são contra a questão da vacinação, né? Isso é um ponto muito negativo para nós. Muitas doenças que já haviam sido erradicadas do Brasil, elas voltaram a aparecer por conta desses pensamentos. Aqui mostrando um mapa, né, de forma geral a nível mundial, né, como que estaria a mortalidade infantil pelo mundo. Quanto mais escuro, pior, tá vendo? Da média aqui, mais de 130, e mais clarinho de 0 a 10. Então, olha só os países ricos, o Canadá, Estados Unidos, né, os países, né, grande parte dos países da Europa, Austrália, Nova Zelândia também. Os piores a gente percebe que é na África, né? Essa partezinha aqui do sul asiático, um pedacinho do sudeste asiático também, na península da Indochina, né? A gente percebe bem. Na América do Sul, nós percebemos que a gente está aqui entre 10 e 30, tá vendo? Brasil, Argentina, Uruguai, as Guianas, com exceção aqui mesmo da Guiana inglesa, né? Que está um pouquinho melhor que a gente. Aliás, pior do que a gente, né? A cor aqui é o contrário. Também a região da Bolívia e do Peru também está pior, mas de restante aqui a gente até que está bem, tá? Ah, um detalhe importante, é o Chile aqui, ó. Tá vendo? O Chile também, ele está no patamar dos Estados Unidos, é um país que tem uma questão de saúde legal, né? Aqui seria um quadro, né, com algumas taxas de mortalidade infantil, dados também de 2012, gente, porque esses dados aqui, eles são meio complicados de achar mais recentes, né? Serra Leoa, 117 por mil. 117. Cada 1.000 crianças morrem 117. É um dado alarmante. Observe que o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, tá vendo? Tudo África, tudo continente africano. O Brasil, estaríamos aqui na 70ª, 25ª posição, estaria em 13 por mil, tá? Esse dado não reduziu mais depois disso aqui não, tá? Se reduziu uma coisa muito pouca. Agora, os países ricos, tá vendo? Japão, 2. Luxemburgo, 2. Né? Então, esses índices aqui são muito baixos. Né? Então, significa que eles têm um acesso à saúde mais legal, têm acesso a médicos, a medicamentos, fazem todo um controle, né, mais forte em relação à pré-natal, e acompanham tudo de forma certinha. Tá? Taxa de fecundidade no mundo, né, a média que nós temos para manter uma população, ela é de 2,11. Então, o Brasil hoje já está de 1,4. Tem países igual a Holanda que está de menos 0,6. Então, significa que esses países eles precisam desses estrangeiros para poder trabalhar. Não tem quem gere renda para o país. Né? São países ricos porque são pequenininhos, igual acontece com a Holanda, com a Dinamarca, né? Que são pequenininhos. Então, assim, tem uma forma de ter um IDH legal, né? Porque você sustentar uma população pequena de um país é mais fácil com a distribuição de renda, com saúde, com educação. Mas para o futuro isso aí está comprometido, né? O Brasil hoje está de 1,4, nós não temos um reflexo muito grande porque é muito recente isso. E para um futuro a gente pode ter problema com isso também, certo? Aqui já mostra a taxa de fecundidade em 2010, né? Níger, 7,58. Brasil, 1,2 dados de 2010, tá? Lá na década de 40, 50, nossa taxa era de próxima a 5,8, gente. Era quando grande parte das famílias elas tinham ali seus 12, 14 filhos, entendeu? Tinha muitas famílias com muitos filhos, mas porque era muito barato, né? Naquela fase, né, o Brasil era agrário, não era industrial, terciário, igual a gente tem hoje, né? As pessoas viviam no campo. Então, com isso, era mais barato ter filhos, né? Não precisava ter roupa de marca para essas crianças. Estudar, não, era só rabiscar o nome mesmo, né? Para votar, alguma coisa assim.
Nós temos outras questões também, igual a alimentação, né? O porco criado no fundo de casa, tinha vaca, plantava no fundo de casa, tinha galinha, então era barato. Então, na verdade, as famílias do Brasil na década de 40 e 50, elas tinham trabalhadores, não filhos. Agora, hoje é diferente, né? Então, hoje caiu para 1,4. Então, grande parte das famílias, elas vão ter um filho só, porque eu tenho que pensar no futuro, na faculdade, se não passar na federal, vou ter que pagar uma particular. Já pensou uma faculdade de medicina de R$ 8.000, né? Que a gente, hoje, na média, que a gente tem dessas grandes faculdades boas aí, você pagar para 12 filhos, entendeu? Uma faculdade de R$ 8.000 para medicina, era uma coisa impossível, né, de acontecer, certo? Até mesmo a alimentação, né? A alimentação hoje é muito cara. Então, imagina sustentar 14 filhos hoje vivendo na cidade, entendeu? É meio complexo mesmo. Nossas teorias demográficas, né, nós temos aí 3 importantes, são 4, mas acaba que uma é mais uma forma de análise mesmo, seria a ecomalthusiana, né, em relação à questão da degradação ambiental conforme a população cresce, tá? Mas não é cobrada, não. Então, vamos ver as principais aqui, a teoria demográfica seria malthusiana, ela é do século XIX, né? Então, ela surge ali no contexto da Revolução Industrial. É bom a gente contextualizar essas teorias, tá? Então, na época da Revolução Industrial, século XIX, porque ela vai de 1750 até 1860, mais ou menos. O Thomas Malthus, gente, ele escreveu esse livro aqui, ó, Ensaio sobre o Princípio da População. Foi um estudo que ele fez sobre a população, tá? Foi o início, né, o primórdio de tudo. Segundo ele, a população cresceria em PG. PG significa que ela sempre dobra, tá vendo? 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. E a produção de alimentos ela cresceria em PA. Em PA, então, elas iriam aumentar assim, de forma assim, bem lenta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Concluindo, segundo Thomas Malthus, ia faltar alimentos para as pessoas. Tranquilo? Então, segundo ele, esse crescimento populacional eleva os problemas sociais, né? E isso acaba sendo um problema para o país, tá? Segundo ele, na ideia central do Thomas Malthus, né, como que a gente poderia diminuir a população? Porque ele era antinatalista, tá? A população poderia ser reduzida pela fome, que a gente percebe que isso acontece muito, né, na Ásia e na África, mas principalmente na África. Guerras de extermínio, ao tanto de gente que morreu na Primeira Guerra Mundial e depois na Segunda Guerra Mundial. Olha o tanto de gente que morre hoje nos conflitos que acontecem na região ali do Oriente Médio, né, entre os palestinos com os judeus, na região curda, né, vários conflitos que a gente tem pelo mundo. E pelas epidemias, né, a epidemia que a gente tem aí que esparrama pelo mundo, né? Então nós temos o Ebola, que matou muita gente, né? Nós tivemos uma segunda fase do Ebola agora, recentemente, que matou bem menos, mas na década de 90 ele foi muito forte, início de 2000. A própria AIDS está matando desde a década de 80, reduziu bastante, né, por conta do coquetel que foi criado, então a pessoa vive mais hoje por conta disso, tá? Mas as doenças que vieram, igual aquela a gripe suína, a gripe espanhola, né, o H1N1, né, que é bem recente agora, muitas pessoas morreram com ele, e agora a gente já tem também essa pandemia aí do coronavírus, né, que está matando pessoas pelo mundo também. Então, assim, a ideia dele de redução realmente acontece, a gente tem isso, né, a gente percebe isso acontecendo, tá? As práticas que ele colocava ali, gente, elas são estranhas, tá? Mas tem um certo nexo, né? Mas ninguém ia fazer isso, logicamente. Então, ele pregava abstinência sexual antes do casamento, coisa que hoje em dia já quase não acontece mais, né? Casamentos tardios, porque ele acreditava que as pessoas iam ter filhos quando se casassem, coisa que hoje também já quase não acontece mais, né? Muitas pessoas estão tendo filhos mesmo sem o casamento. Filhos de acordo com a renda. Esse é um problema. Então, quanto mais pobre, menos filhos você tem que ter, porque você não tem condição de criar. Só que a realidade é o contrário, né? Quanto mais pobre, mais filho tem. Punições a pais que tivessem filhos sem ter capacidade de cuidar. Isso aqui é interessante, né? Se tivesse, inclusive nos dias atuais. Bom, então a grande crítica que a gente tem em relação ao malthusianismo, né, a teoria malthusiana, é que ela não levou em consideração os avanços da tecnologia. Hoje nós conseguimos produzir muitos alimentos, né? Esses alimentos, eles ocupam um pouca coisa a mais do que a área que eles ocupavam no passado, né? E como que a gente conseguiu fazer isso? Com a tecnologia. Hoje nós temos a transgenia, nós temos a hibridação, né? Nós temos a clonagem, nós temos vários meios tecnológicos aí que vão auxiliar nesse aumento da produção. Neomalthusianismo são os alarmistas, né? Como essa teoria do Thomas Malthus ela foi refutada, né? Porque não faltou alimentos, então o cara errou, né? Mas
ela foi guardada e, de repente, os neomalthusianos voltaram depois da Segunda Guerra Mundial, certo? Então, depois da década de 40, ali, elas retomam essa teoria. Qual que era a solução para os neomalthusianos, gente? O que a gente tem que fazer para poder controlar a população? Primeiro, contraceptivos, métodos contraceptivos, tá? Então, o controle de natalidade ele tem que ser empregado, que seja por propaganda, né? De levar a população a pensar nos reflexos de ter uma grande quantidade de filhos. Não reprimir abortos ilegais, então, igual as clínicas de aborto, né? Ah, tem uma clínica por ali, mas deixa. Vamos fazer de conta que ninguém viu nada, né? Porque dessa forma estaria reduzindo também a quantidade de pessoas. Esterilização em massa em mulheres. Essa política neomalthusiana ela veio para o Brasil na década de 80, final de 70 para 80, tá? Onde as mulheres elas tinham filhos e o médico ia fazer laqueadura, retirava as trompas, né? Ou fazer a tal daqueles laqueadura que é a amarração, né? Mas acaba que não funcionava muito bem. Então, essa esterilização das mulheres aí da década de 80 foi bem intensa, certo? Uma forma de tentar conter esse avanço populacional. Bom, para os neomalthusianos, esse crescimento da população ele passa a ser um obstáculo para o desenvolvimento. Porque ao invés de eu estar construindo ali uma infraestrutura para a minha cidade, né, para desenvolvimento da indústria, do comércio, né, a estrutura em geral, portos, aeroportos, rodovias, né, centros industriais, eu vou ficar investindo no setor ali básico, que seria de escolas, de hospitais, por conta do excesso de crianças, beleza? Então, o crescimento populacional ele leva à pobreza, sendo uma causa, certo? É uma coisa meio que mecânica da coisa, né? Crescimento populacional leva à pobreza. Nem todos concordavam. Aí surgiu a teoria marxista ou reformista, tá? Nessa teoria, ela entra em contraposição com os neomalthusianos, por quê? Ela fala o seguinte: a pobreza leva ao crescimento populacional, então passa a ser uma consequência. Então, o que significa isso? Se um país ele melhora suas condições econômicas, ele cresce, ele se industrializa, ele gera emprego, ele investe na população, melhora o IDH, que é a distribuição de rendas, melhoria na educação e na saúde, ele vai reduzir automaticamente, que foi o que aconteceu com o Brasil. Então, ela é uma das mais aceitas e ela se aplica, né? Olha na China, né? Eu falei que não ia adiantar não, mas acaba que eu vou ter que entrar aqui. Na China, a população chinesa, eles já não querem mais ter tantos filhos, tá? Mas vou parar por aqui. Vou adiantar depois. Depois eu falo para vocês sobre isso aí. Bom, então aqui nós temos, né, segundo a teoria reformista, né, a questão da pobreza ela tem origens em processos históricos, né, na divisão internacional do trabalho. Então hoje nós, por exemplo, no Brasil, nós estamos aí, além de fornecer matéria-prima, que a gente sempre fez na DIT, na nova DIT nós fornecemos matéria-prima, continuamos, né, tanto que a base do nosso PIB é o setor primário, mas nós também temos produtos industrializados ali que eles são de baixa tecnologia, mas participamos dela, tá? Então, os países muito pobres, né, que vendem esses produtos primários, gente, isso não dá dinheiro. O que dá dinheiro é produto manufaturado, entendeu? Industrializado. Então, a questão da pobreza ali deles é que faz a população ser grande. Então, industrializa, leva emprego, melhora as condições da população, que naturalmente essa população ela vai reduzir. Beleza? Transição demográfica. Esse gráfico aqui é bem interessante, né? A análise dele, porque ele remonta para a gente aqui, até para a gente buscar um pouquinho de Brasil no passado. Ó. Então, olha só. Primeira fase é a pré-transição, então, é o período de pré-industrial, aquela fase agrária. Imagina Brasil ali em 1930, 1940. Nós temos uma elevada taxa de natalidade e uma elevada taxa também de mortalidade. Então, você não tem aquela flutuação da população, ela fica meio que estável. Né? Nasce muita gente, mas morre muita gente também, certo? É a fase agrária dos países. A segunda fase é a da aceleração demográfica. É quando começa o processo industrial, levando ao processo de urbanização. Tranquilo? Então, nessa segunda fase aqui, nós temos natalidade continua alta nos países, né? E a mortalidade ela cai por conta de saneamento básico, né, pela questão mesmo da água tratada, acesso a médicos, vacinas e tudo mais. Então cai a mortalidade. Só que nessa queda da mortalidade, a natalidade continua alta. Então nós temos aqui uma explosão demográfica, né, o que a gente chama de boom demográfico. Tá? A terceira fase é a fase da desaceleração demográfica, aquela fase já industrial, já urbanizada, é o povo vivendo na cidade, né? Então aqui, ó, observa que a taxa de mortalidade ela caiu, ela se manteve estável nessa fase,
mas daí nós temos a queda também da taxa de natalidade. Ó. Então, aquela questão mesmo da mulher no mercado de trabalho, a questão do custo de ter um filho na cidade, tudo isso implica aqui, tá? Então, essa queda, ela se acentuou. Então, hoje o Brasil, ela se encontra nessa terceira fase, tranquilo? A quarta fase é para os países mais ricos, tá? Da estabilização da população. É a fase da globalização, o que a gente vivencia hoje, né? Dos países ricos, né? Onde nós temos um desenvolvimento muito acentuado. Aqui nós temos uma natalidade muito baixa, que as pessoas já não querem mais ter filhos, e a mortalidade também é baixa. Então é que surgem os problemas com a reposição, né? As pessoas para trabalharem, as pessoas para gerarem renda para o país, que vai movimentar o PIB do país, certo? Isso traz um problema, gente, porque olha só, imagina, por exemplo, que não está nascendo muita gente aqui. A taxa de mortalidade caiu, mas como não está nascendo muita gente, os idosos aumentam também. Se não tem muita gente aqui nascendo para dar a próxima geração, essa população está trabalhando para sustentar o topo da pirâmide, leva à crise previdenciária. Política demográfica na China, né? Vamos atentar aqui agora para alguns detalhezinhos aqui importantes, tá? Bom, na China, a política do filho único foi implementada, não era uma política muito tranquila, ela é bem severa, né? É uma política onde nós temos ali algumas práticas que não é muito fácil de achar, tá? Mas na literatura comum, mas eram práticas violentas, né? Então, aqui, por exemplo, né, a questão da mulher, né? Deixa eu mudar aqui que essa imagem é meio chata. A mulher, quando ela tinha uma menina, ela não queria menina. Então ela jogava no rio no passado. Atualmente as mulheres, as coisas tinham ficado tão assim, normal na China, né, de ter meninas, não querer ter menina, que eles jogam no meio da rua mesmo, abortam. Por que isso? Culturalmente, o chinês tem essa questão de acreditar que o filho, ele toma conta dos pais, né? E dentro da cultura chinesa, isso realmente é verdade, ele toma conta dos pais. A filha, casa, vai tomar conta do sogro e da sogra. Então, para ter uma seguridade durante a terceira idade, para ter quem cuide dele, ele tem que ter o filho. Só que com a política do filho único, ele só pode ter um filho na cidade ou dois no campo, se o primeiro for menina. Se nascer outra menina, tem que pagar uma multa, né? Ela varia chegando ali em torno de até 300 mil reais, e para poder ter o segundo filho. O primeiro filho ele tem toda a seguridade social, que o Estado ele banca, e o segundo filho não. O segundo filho ele fica por conta da pessoa também. Aí você fala assim, mas a China é rica. Esse é o problema, a China é rica, mas o chinês não é rico. Nós temos uma desigualdade ali de distribuição de renda muito pior do que no Brasil. As pessoas são pobres. Metade da população chinesa ainda vive no campo porque não tem emprego para elas na cidade, certo? Então aqui é a imagem que eu mostrei para vocês de um bebezinho jogado na rua, tá? Então aqui é a questão do aborto, né, das meninas. Tem também a questão, gente, de alguns lugares onde eles levam essas crianças, quando tem, para adoção, tá? Só que o chinês ele quer o filho, então acaba que não é muito, não é uma prática muito comum de adoção dessas meninas. Aqui é uma mulher que fugiu, né? A polícia chinesa foi atrás, a mulher já estava com quase 9 meses já, e eles deram um soco na barriga dela até ela abortar. E como castigo, eles colocaram ela na cama e colocam a criança morta do lado dela, como castigo por ter dado trabalho para a polícia, tá? Muitas das vezes, eles vão à casa, vão atrás, né? E se não achar ninguém, por fim, eles acabam que até matam alguém da família, né? O pai da mulher gestante, coisa assim. Então, vamos lá para o que aconteceu. Na política do filho único, então, nós tínhamos lá, na cidade, a pessoa só pode ter um filho. Então, se ela abortar, no registro, eu posso tentar o segundo ser menino. No campo, poderia ter 2, desde que o primeiro fosse menina, né? Em 2015, lembra que a gente teve aquele terremoto, né? Lá na região do Himalaia, morreram muitas pessoas. E aí acabou caindo a ficha dos estudiosos chineses da coisa, que não é tão difícil de entender. Se você tem filhas e aborta e vai matando, vai ter muito mais homens do que mulheres, né? Então aí começa a mudar essa política. Então agora, a partir de 2015, nós vamos ter 2 filhos, tanto no campo quanto na cidade. Beleza? Mas veio 2 meninas, quero ter um filho. Vou tentar o terceiro. Aí você paga a multa, fica tudo por sua conta. Certo? A partir de 2015, então, teve essa mudança. Atualmente, né, cogita-se, gente, que ainda não tem nada definido não, tá? A extinção dessa política do filho único. Por quê? Em 2015, liberou para as pessoas terem 2 filhos. Aí, em 2016,
nasceu o número X lá de crianças normal, né, que tradicional da China, mas lá uns 20%, 30% de crianças. Aí em 2017, não nasceu aqueles 20, 30% a mais, ainda reduziu a quantidade de filhos que era normal de ter. Por quê? Teria a teoria marxista, né? A China hoje ela tem crescido, é a segunda maior economia do mundo, é o país com maior quantidade de emergentes hoje, né? Eu falo a nível mundial, tá, gente? Porque é uma população de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, ainda tem muita gente pobre, certo? Então, com isso, as pessoas estão reduzindo a quantidade de filhos. Então, cogitou-se a extinção da política do filho único, mas é uma coisa assim meio que vaga ainda. A gente não tem muita informação sobre isso, certo? Bom, política demográfica da Rússia. Vamos lá, isso aqui é a Basílica, a Catedral de São Basílio, tá? Em Moscou. Lá a religião é o cristianismo ortodoxo. Olha esse mapinha mostrando a densidade demográfica na Rússia. População concentrada mais na parte oeste, né, na parte europeia. Não só pela questão econômica, né, de reservas, inclusive, que tem por ali, por questões históricas, mas a questão climática também. A parte mais a oeste, né, como ela tem a questão da continentalidade, é mais fria, tá? Essa parte toda verdinha em cima pega a região da Sibéria. Fim da União Soviética, formação da SEI, né, foi um período ali meio conturbado, né, que aconteceu na União Soviética. Então, em 1917, teve lá a Revolução, né, com Lenin, a implanta a União Soviética, com a formação de seus 15 países. A União Soviética entra em colapso na década de 90, né, onde o último dos presidentes, lá dos chefes do Partido Comunista, foi o Mikhail Gorbachev. Ele tenta até mesmo a reerguer, né, a recuperar a economia, mas não só a economia, mas a política também, através da perestroika e da glasnost, mas já era tarde demais, ainda tinha muita gente contra, né, dentre eles o próprio Boris Yeltsin, que acabou derrubando o Gorbachev, e o negócio acabou afundando, extinguiu-se a União Soviética, né. Então, das 15 repúblicas que existiam lá, teve a formação da SEI, e nós temos 10 repúblicas das antigas 15 repúblicas, tá? Então, no caso aqui, as que saíram, né, os estados bálticos, Estônia, Letônia e Lituânia, logo que dissolveu a União Soviética, já foram se atrelando ali com a União Europeia, né, com medo do que poderia acontecer, tá? Depois nós tivemos também um problema com a Geórgia, né, com aquela invasão que teve na Ossétia do Sul, né, que era basicamente de russos. Então, aquilo também gerou uma crise muito forte entre a Geórgia com a Rússia. Então, eles saíram também da SEI. E, por fim, agora a gente teve aquele problema com a Ucrânia, né? Com a anexação da Península da Crimeia ao território russo. Com isso também a Ucrânia corta os laços com a SEI e ela acaba que entra para a União Europeia, certo? Entra, assim, de uma forma mais econômica, tá? De trocas comerciais, tranquilo? Bom, década de 90, muitas incertezas econômicas, né? Eles saíram de um sistema que, apesar de quebrado, estavam acostumados ali com algumas décadas de estado de bem-estar social, né? Voltado mais para o povo, não tem que enriquecer, trabalhar de acordo com necessidade, que é meio teoria, mas na prática a coisa ali não funciona muito bem, mas era o que pregava, né? Então eles tinham acesso às coisas ali para a população. De repente se insere no modelo capitalista. Isso gerou muitas incertezas. Então as famílias russas, elas acabaram opinando por não ter tantos filhos mais, tá? Redução. Então com isso a população ela acaba reduzindo. Então na época da União Soviética ela chegava muito próximo ali dos 160 milhões de habitantes. Né? Ela caiu ali para em torno de 150, um pouquinho menos de 150 milhões de habitantes, certo? Hoje já está de 140 milhões de habitantes, a tendência é reduzir mais ainda. Né? Outra coisa também que agravou muito a questão da queda demográfica da Rússia está relacionada com o aumento do consumo de vodka. Os homens, com toda essa crise econômica, com todos os problemas que estavam acontecendo, gente, eles começaram a beber muita vodka, né? Então, a questão da morte por cirrose, por exemplo, aumentou bastante, tá? É meio estranho falar isso, mas é verdade, a cachaça. Então, a média de expectativa de vida das mulheres está em torno de 75 anos e dos homens 63. Então, caiu bastante. A situação da Índia. A Índia é um país assim, super interessante que não tem nada a ver com a gente aqui no mundo ocidental, né? Muito diferente. Então, vamos lá. Grandes problemas hoje em relação à Índia, gente. Falta de saneamento básico. Os 10 rios mais poluídos do mundo estão na Índia. Os 10 rios, os 10 lagos mais poluídos do mundo estão na Índia. Então a questão lá é muito séria. O Ganges, ele é um rio sagrado para eles, é um deus, né?
Mas o Ganges, ele recebe todo o esgoto das cidades que estão à margem dele sem tratamento, todo o lixo vai para o Ganges também. Os corpos das pessoas, quando morrem, né, pela questão hindu, eles são jogados, porque é um Deus que traz a vida, então ele leva a vida também. Quem tem capital, quem tem dinheiro, eles compram trados, colocam madeira, cremam, né, o corpo para jogar no Ganges. Quem não tem, que é grande parte da população, ele simplesmente joga o corpo no rio, certo? Ele é um rio sagrado, então ele cura. As pessoas pegam essa água e passam no machucado para poder curar. Imagina, que absurdo. As pessoas tomam essa água. Quem mora às margens do Ganges, né, está escrito no Vedas, que elas são obrigadas a se banharem nas águas do Ganges. Então, se ela se banha nas águas do Ganges, ela está se banhando com essa água toda poluída e contaminada, certo? Escovam dente, lavam a roupa, tudo eles fazem ali na região, tá? Do Ganges. A questão da obrigatoriedade, né, de se banhar no Ganges, essas coisas todas, gente, para quem mora às margens do Ganges, tá? Quem mora distante não é necessário, não. Aí, tá vendo? Esses são os gatos, aquela escadaria que eles descem para poder se banhar. E do lado tem corpos inchados, prestes a estourar. Então imagina o tanto de bactérias, né, tanto de coiseira que tem nessa água e eles estão usando essa água. A política demográfica na Índia, acho que eu dei adiantado lá mais no início, né? Classe média alta tem permissão para ter filhos que quiser. Se quiser ter 10, 15, do jeito que quiser, certo? Classe baixa, indução à laqueadura, vasectomia, mas não é obrigado. Eles te induzem, tentam, né, te convencer de que isso é necessário, tá? Mas não é obrigado a fazer isso, não. Bom, agora vamos ver um pouquinho sobre a questão das pirâmides etárias, tá? Essa parte inicial aqui é só um conceito, depois eu aprofundo um pouquinho mais na aula de Brasil. O que é uma pirâmide etária? A gente é um gráfico. Esse gráfico, a gente traz algumas informações importantes, né? A base dele mostra a população jovem. Então, olha só. Esse aqui, por exemplo, está mostrando a população, tá vendo? A base dela bem largona. Então, na taxa de natalidade aqui é alta, né? A taxa de fecundidade aqui é uma coisa absurda. O corpo dele todinho mostra a população adulta. Então, seria essa fase aqui, ó. População adulta. E o ápice, ou topo, mostraria para a gente a população idosa, certo? Bom, desse lado de cá nós temos as mulheres, né, do lado direito, do lado esquerdo nós temos a população masculina. A gente consegue identificar se o país ele tem mais homens, tem mais mulheres, se tem mais homens na terceira idade ou mais mulheres na terceira idade, né, se nascem mais crianças do sexo masculino ou feminino. E você tem uma noção aqui, mais ou menos, né, porque não é muito preciso, do tamanho da população também. Né? Se você somar isso aqui, dá mais ou menos ali para ter a noção do tamanho dela. Tranquilo? Olha só. Esse tipo de pirâmide aqui, ele é uma pirâmide de crescimento rápido, tá? Ele é muito comum nos países mais pobres. Então, país pobre, nasce gente pra caramba aqui e o topo dela, ela é bem estreitinha. Não tem muitas pessoas que chegam na terceira idade, tá? Já num crescimento lento, né? Aqui está os Estados Unidos, por exemplo, ó. Você tem poucas pessoas nascendo, tem a população grande aqui, tem a quantidade grande de idosos também. Crescimento nulo são os países ricos. Então, você tem pouca natalidade, muita gente para trabalhar, porque quase não tem mortalidade, né? As pessoas vivem mais, a expectativa de vida é alta. E aqui no topo começam os problemas, né? Idoso pra caramba. Se o país é rico, beleza. Agora, se ele for um país mais pobre, crise. E o último crescimento negativo, né? Então, a Alemanha, Bulgária, Suécia, até mesmo o Japão está passando por isso aqui, tá? Nascem pouquíssimas crianças, tem muitos adultos pelo reflexo da geração passada, né? E olha o tanto de idosos, porque a expectativa de vida aqui ela é alta pra caramba, tá? Isso leva à crise previdenciária. Países igual a Suécia, por exemplo, né? Quando durante o governo, se não me engano, da Dilma, nós tivemos a passagem aí da idade para aposentar, né? O homem de 60 para 65 e a mulher de 55 para 60. A Suécia adotou isso também. Ah, mas eles são países pobres, não tem dinheiro para pagar os idosos? Não, não é isso. É pela questão de ter idoso demais. Né? Então, se ele não fizer alguma coisa, não vai ter dinheiro para pagar ninguém, certo? Então, leva à crise previdenciária também. Tranquilo? Olha aqui a evolução da pirâmide etária japonesa, ó, em 1950, típica de pobre, né? Porque aqui a gente está pegando logo depois da Segunda Guerra Mundial, país quebrado, era agrário, né? Tipo de países mais pobres mesmo. Em 2004, olha como que mudou a coisa. Reduziu a natalidade, então a média aqui de jovens, né, de crianças, 13,9%, os adultos, 66%, em torno de 19,5% de idosos. Olha a projeção para 2050, gente. Nascidos, né, a fase aqui de crianças e adolescentes, 10,8% da população,
53,6% aqui da fase que seria mais para trabalho, né? E nós temos aqui, em média, quase 36% de idosos. Isso é um problema. Vai ter que ter migrante para trabalhar aqui, para poder gerar renda, para poder pagar impostos, para gerar o PIB do país e ainda pagar estande de aposentado aqui em cima. Certo? Bom, essa é a primeira fase da nossa aula, então, né? Que trata aí da questão do crescimento mundial. Eu espero que tenha ajudado aí vocês nessa primeira parte, né? E aí, então, agora vamos para a segunda parte da aula. Tranquilo? Abraço para vocês. Até daqui a um pouquinho. Até mais.